Olá, e vamos iniciar o nosso curso de anatomia baseado nos estudos de George Brigman, o terceiro encontro de 5. No encontro de hoje nós vamos fazer 3 estudos observando a estrutura de rostos e de cabeça, que o George Brigman faz. Então, na primeira técnica que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar uma das faces, baseada no conceito de cubo, que é um dos conceitos dos quais o George Brigman trabalha com bastante ênfase. Então, nós vamos construir aqui um cubo para poder trabalhar a tridimensionalidade e vamos aplicar esse conceito dessas linhas paralelas para poder fazer o rosto e fazer as suas faces com um certo sombreamento também, tá? Então a gente vai pegar um desses modelos e vamos tentar aplicar. A ideia de você utilizar um cubo para poder fazer uma face, para poder fazer um rosto, é exatamente a proposta de você ter uma facilidade para poder sombrear um dos lados. Então, uma das faces você trabalha os detalhes, que você pretende fazer e tudo mais, e o outro lado da face você pode trabalhar mais os sombreamentos. Isso vai te dar uma blocagem e vai te dar uma tridimensionalidade também. Outro ponto também quando você trabalha com os cubos é o de você pegar as linhas e deixar elas paralelas. Então, por exemplo, reparem que eu vou fazer os olhos, o nariz e os lábios todos paralelos de acordo com a linha do cubo. Assim como quando eu for fazer a transposição da orelha, por exemplo, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou usar as linhas paralelas para fazer a transposição das orelhas. Reparem que nesse tipo de desenho eu estou fazendo uma construção bastante dura, que é da própria natureza dessa estrutura de cubo e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, a gente faz dessa forma, um pouco mais dura, e depois, para a gente deixar um pouco mais com movimento, a gente trabalha com a ideia do desenho de impulso, aquele desenho mais despojado, um pouco mais solto. Esse tipo de trabalho é muito interessante, porque você pega o melhor dos dois mundos. Às vezes, o desenho geométrico ele fica tão duro, tão enrijecido, que ele perde a espontaneidade. Porém, ele ajuda você a fazer um desenho mais correto, nas suas proporções e nas suas perspectivas. E quando você faz o desenho muito despojado, nesse desenho de impulso, a chance de você errar alguma proporção ela é muito grande. Então, é uma maneira de você trabalhar o melhor dos dois mundos nesse aspecto. Reparem como que eu trabalhei a orelha, fiz a transposição, e agora vou finalizar esse rosto, tentando deixar ele o mais harmônico possível. Repetindo, não necessariamente o mais artístico, mas o mais técnico possível, tá? Depois a gente vai fazendo a nossa arte final e aí utilizando alguns elementos, como por exemplo essa técnica de desenho de impulso, como a gente está mostrando aí agora, Vejam que aí a gente vai, dependendo da nossa experiência, dependendo da técnica, vai dando uma personalidade ao desenho. Importante dizer que esse tipo de desenho ele serve tanto para mangá, para cartoon, para quadrinho europeu, quadrinho americano. Então ele serve para artes. É uma técnica que a finalização é você que vai decidir. Então veja, reparem que uma das faces eu vou sombrear, No caso eu vou fazer a face, o sombreamento da parte mais próxima da orelha ali, perto dos cabelos, Eu vou sombrear mais essa área porque eu quero que o rosto apareça. Ao contrário do George Brigman, eu não escureci os olhos a ponto deles sumirem, Como acontece aqui no exemplo, tá? Então isso você pode medir também. Então optei por um trabalho mais rachurado e um pouco mais solto. Uma coisa também que você pode fazer é não ficar tão preso
que nem eu fiquei agora, né, no sólido geométrico. Como que você pode fazer isso? Como é que você pode ficar mais solto em relação ao sólido geométrico? Você pode fazer por camadas e quando você for fazer essa parte mais despojada, você oculta a camada que tem o cubo, porque ele não vai guiar o seu olhar para você fazer uma espécie de gabarito, né? Não vai deixar com que você fique muito preso ao cubo, tá? Então é uma maneira de você deixar mais solto e ainda deixar ainda mais despojado a sua técnica. Bom, pessoal, vamos agora para o nosso segundo estudo, tá? Vão ser 3 ao total, mais para vocês terem alguns insights, né, para trabalhar o George Brigman. Na verdade, isso aqui são 3 sugestões, né? Então, o próximo estudo vai ser utilizar o crânio, né, a caveira do crânio que o George Brigman faz, e pegar um dos estudos dele e tentar colocar por cima. Nesse caso, eu vou utilizar o desenho de impulso, né, juntamente com o desenho geométrico. Então, eu faço uma primeira estrutura e depois eu vou usar o desenho de impulso para já deixar um pouco mais solto. Isso aí é um desenho mais de compreensão de encaixe, porque muitas vezes na anatomia, principalmente na anatomia artística, é muito raro a gente trabalhar ossos e como que se coloca o músculo, como se coloca uma carcaça, né? Então geralmente você trabalha mais a musculatura e nem tanto os ossos. Mas é interessante que você faça esse estudo, porque isso vai te ajudar a entender um pouco mais a anatomia e a sua relação com os ossos, né? Por exemplo, você vai desenhar uma mão, por mais que você entenda a musculatura da mão, vai ser os ossos que vão dar as articulações, os movimentos. E no caso do rosto, as proporções elas devem ter uma harmonia com a estrutura óssea, né? Então reparem que o Brigman ele faz uma espécie de estrela praticamente em um dos terços do rosto, né? Se você olhar aí, o rosto ele está dividido em 3 terços, né? E ele faz uma espécie de linha, uma linha um pouco diagonal, do qual vai ter o maxilar, vai ter o lábio e vai ter a entrada da orelha, tá? Então a gente vai fazendo essa estrutura aqui, né, que isso nos ajuda a guiar, dar uma proporcionalidade maior, né? E depois, logo em seguida, eu vou aplicar um rosto aí dentro, tá? É importante dizer, isso daí é uma técnica de estudo. Vamos supor que você vai fazer uma história em quadrinhos, provavelmente você não vai ter tempo de aplicar ossos, músculos, e aí depois é que você vai desenhar. Então, isso é um estudo mais demorado, do qual você vai procurar entender as formas e tudo mais, para quando você aplicar na sua área de trabalho, né, você aplicar ela mais ou menos de maneira automática, ok? Então, sempre tente dividir os seus estudos, a não ser que você seja um artista visual e que essa seja a sua poética, né? Você já vai fazer esse trabalho e já vai entender ele como um trabalho final. Mas, dentro desse vídeo aqui, ou dentro dessa esfera de entendimento e de compreensão, é um estudo. Então veja, pessoal, como é que a gente vai encaixando, né, a figura, a orelha, as partes, e ver que vai dando coerência, né? Isso é muito importante. Tem uma coisa no trabalho do Brigman que eu não gosto muito, mas eu estou fazendo nos vídeos, que é o queixo. Eu acho que ele faz um queixo muito preponderante, assim, ele faz muito para frente, e eu acho que a estrutura dos queixos ele não é tão para frente assim como o Brigman faz. Mas por que eu estou fazendo? Porque é um método, né? E eu estou tentando buscar realmente essa essência do método do Brigman. Então, vou trabalhar dessa forma. Agora, acho que o queixo pode ser um pouquinho mais harmonioso, um pouquinho mais para trás, tá? Do que normalmente eu estou fazendo. Então tá aí, pessoal, ó. Acho que ficou bacana, com um pescoço um pouquinho largo, mas pro desenho, né, para essa estrutura que nós acabamos de fazer, ficou bem bacana. E vamos partir agora para o último desenho. E esse último desenho, aí é uma sugestão minha, recomendo que vocês façam, porque muitas vezes
o desenhista ele fica incomodado com esse desenho muito geométrico, né? Com esse desenho muito duro. Então, você pode pegar de repente o estudo do Brigman e fazer literalmente um desenho de observação, aquele desenho de impulso. Mesmo que saia com uma despojado demais ou sem a proporcionalidade, não deixa de ser uma maneira de você estudar e de você fazer um registro. Então, é uma terceira forma, né, que você não fica tão preso aos sólidos geométricos, mas ainda assim você vai ter uma noção das partes, das harmonias, das linhas paralelas. Por exemplo, tem muita gente que não gosta de fazer cubos, né? Mas, aí no caso, você já faz a ideia de linhas paralelas a partir desses desenhos mais despojados, tá? Então, é um desenho de impulso? Sim, mas é um desenho de impulso que respeita algumas proporcionalidades, tá bom? Esse tipo de exercício eu recomendo também que você procure fazer. Se você é destro, você pode desenhar com a mão esquerda, e se você é canhoto, você pode desenhar com a mão direita, né? É um tipo de estudo que você faz para você ter uma amplitude maior, né? Uma noção maior, você trabalhar outros hemisférios cerebrais. Então, isso pode ser muito interessante para você, tá? Então, ó, fazendo um desenho de impulso, sem muito geometrismo, tá? Procurando pegar as formas, tentando corrigir, né, essas formas cada vez mais que a gente vai fazendo o traço. Recomendo que você não use borracha nesse momento, que você busque realmente fazer um trabalho mais solto mesmo, mais livre, tá? E, claro, tendo essa preocupação em se basear nos estudos desse grande mestre. Bom, pessoal, a gente está chegando praticamente no final do nosso terceiro encontro. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês curtam e compartilhem. Isso aí ajuda muito o canal a ser divulgado e ajudar outras pessoas. E se você acha que esse núcleo de vídeos, essa sequência de vídeos ajuda na sua formação, eu peço que você se inscreva no canal, porque toda semana nós vamos ter aulas, workshops e apresentações dentro desse universo do desenho e da ilustração. Esse workshop ele está sendo baseado no Constructive Anatomy do George Brigman, mas vamos fazer outros workshops com outros mestres dos quadrinhos e do desenho também, né? É que geralmente muito dos quadrinistas, que é a minha área de atuação, trabalha com o desenho, né? Trabalha com o ensino do desenho, mas também vamos trabalhar com professores como George Brigman, animadores, autores de quadrinhos, artistas. Vamos tentar sempre trazer para vocês o melhor conteúdo que está sendo disponibilizado dentro do ensino de desenho e sempre focado em tutoriais, em videoaulas, tá certo? Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela paciência de vocês, pelo aprendizado de vocês. Se vocês quiserem deixar algum questionamento, tá aqui livre nos comentários. Se vocês tiverem alguma crítica para a gente melhorar, agradeço, tá? E aí tá aí 3 técnicas diferentes para você estudar o George Brigman, tá? Procure sempre estudar, fazer um aquecimento, trabalhar com calma antes de você começar o seu trabalho do dia a dia. Isso vai ajudar muito, vai melhorar bastante o seu rendimento enquanto desenhista. É uma maneira de você aquecer sua mão, melhorar sua percepção de construção e ainda aprender ou revisar os seus conceitos junto a um mestre. Também é uma maneira de você minimizar os seus vícios de desenho e você se tornar um desenhista melhor. Então, pessoal, meu muito obrigado e até os próximos 2 vídeos restantes, dos quais a gente vai abordar de maneira geral o Constructive Anatomy de George Brigman.